Bom, meu nome é Matheus Dessordi. Eu sou sócio-diretor da Smartly Energia Sustentável. A gente tem sede em Brasília, DF. Hoje a gente tem mais de 500 sistemas instalados e conectados no Distrito Federal, além de outros estados. E a gente tem uma filial também em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. A nossa primeira instalação começou a ser instalada em 2013, mas foi conectada no início de 2014. Então foi uma das primeiras instalações aí do Brasil. E eu estou aqui também como diretor do Sinduscon, que é o Sindicato da Indústria da Construção Civil do DF. E o Sinduscon, assim, o DF não tem uma representatividade, não tem uma associação dos integradores, e a gente está com a missão de formar um grupo de empresas integradores no Sinduscon, que é uma entidade muito forte no Distrito Federal, para apoiar as empresas com tudo que a gente precisa, né? Eu acredito que ter capacitação, interlocução com a Neoenergia, né? E outras questões que a gente tem que se desenvolver no nosso negócio. Aqui a gente tem um resumo dos sistemas conectados no Centro-Oeste. Óbvio que o DF é minúsculo comparado com os estados. E o engraçado aqui lá na ANEEL, porque a gente tem várias cidades, né, cidades satélites que a gente chama no DF, mas na ANEEL só fala como Brasília. Então eu não tenho como comparar o centro do Distrito Federal, né, Brasília, com Goiânia, por exemplo. Então a gente pega o DF inteiro e compara com os outros estados. A população do DF até que não é tão pequena, mas o número de instalações é bem menor do que os outros estados. Como município, a gente é o segundo maior em potência instalada, mas dá para ver que tem bastante coisa para fazer ainda lá no Distrito Federal, porque a gente tem quantidade de instalações por habitantes, é o menor número de longe, né, em relação a esses estados. E a gente também vê que a potência média da instalação no Distrito Federal é maior do que a dos outros estados do Centro-Oeste. É tudo hipótese, né? Mas acredito que assim, lá a gente tem um IDH muito alto, tem uma renda per capita muito alta. Pode ser por isso. Ou então porque a gente tem usinas remotas bastante concentradas no mesmo município, né? E puxa essa média para cima. Também é um dos motivos porque a gente tem uma potência instalada muito alta. Em termos do segmento do cliente da usina conectada, Brasília praticamente não tem indústria, né? A gente consegue ver ali naquela tabela que quase 90% dos sistemas instalados são residenciais. A gente tem 8% dos sistemas comerciais, só 2% dos sistemas em clientes rurais. Poder público, não coloquei a porcentagem porque é ínfima, mas a gente tem só 61 sistemas instalados para o poder público, e aí os outros dão 35. Então a gente vê que no Centro-Oeste, a classe do consumidor rural são 9%, mas no DF só 2%. E o DF tem bastante terrenos rurais, tem propriedades rurais, tem um agro até razoável. Então eu vejo isso como um potencial para ser explorado lá no estado. A indústria realmente praticamente não tem, né? Ao contrário daqui do Goiás, né? Goiânia e tal, Aparecida de Goiânia. E o poder público, eu vejo um potencial muito grande também, ainda de expansão, porque a gente tem, além de ter todos os órgãos que a gente tem do Estado, a gente também tem toda a administração pública do país lá. Então, eu acredito que esse número, né, deve aumentar rapidamente. Então, a gente tem vários órgãos aí já licitando esse ano. Acho que é uma oportunidade boa também. Em termos de sistemas conectados, você pode ver que esse gráfico aqui é muito parecido para todos os estados.
Eu assisti também palestras de outros estados do Fórum GD Nordeste, e é muito parecido, né? Então a gente tem uma curva aqui, né, exponencial. A minha empresa, Smartly, a gente começou aqui em 2014, então você vê, não tinha praticamente nada de instalação. 2016 a gente já achava que estava muito concorrido o mercado, bem engraçado isso. E aí a gente tem ali 2020, cerca de 1.000 sistemas conectados, 2021, 3.000 sistemas conectados. Então a gente triplicou, né, o número de sistemas conectados. E foi durante a transição da concessionária, né, da SEB para a Neoenergia Brasília. Depois eu vou mostrar no que isso impactou. Mas só gravar que a gente triplicou o número de conexões. E aqui em 2023, esses dados são todos de 31 de julho, né? Então, final de julho. A gente tem 60% de número de conexões em relação a 2022 nesse ano. Mas a gente sabe, né? A gente que é do setor sabe que é aquela questão de o pessoal resolveu fechar negócio no finalzinho do ano. O parecer de acesso tem um prazo ali, 120 dias, né, da microgeração. Então a gente foi conectar nesse ano os sistemas vendidos no final do ano. Acredito que a partir de agora vai andar um pouco mais devagar, assim, em relação ao ano passado, mas em relação ao último trimestre, né, vai acelerar, né, em relação a esse ano. Acelerar as vendas, né? E agora aqui em potência, vocês lembram que eu falei que de 2020 para 2021 a gente triplicou o número de conexões, mas a potência instalada só aumentou em 50%. Então, Brasília ficou com essa demanda reprimida aí por causa da troca da concessionária, os trâmites de aprovação. Pelos sistemas que a gente tem no Goiás de maior porte, aí, usina aí na faixa de 1 mega, aqui no Goiás essa transição também da Enel com a Equatorial também vai dar tá dando uma empurrada nos projetos. Acho que o gráfico do Goiás do ano que vem já vai ter uma curva maior. E aí, em 2023, a gente já está com uma potência acumulada muito boa. Você vê que 2021 para 2022 teve um salto muito grande também, potência acumulada, que já foi resolvendo os trâmites com a troca da concessionária. Aqui eu trouxe esse gráfico aqui, também tentando fazer uma extrapolação. A gente tem ali junho, né? A última coluna ali é junho desse ano. E essa coluna aqui é junho do ano passado. Então a gente vê que realmente... Por que eu falo junho? Porque no início do ano, olha só, o início do ano ali, as colunas bem mais altas do que qualquer mês do ano passado. Então, realmente é aquele fenômeno de quem vendeu ali a partir de outubro estava conectando no início do ano. Mas aí, junho, eu já acho que tem menos essa questão da... Tipo, já é quando os pareceres de acesso de microgeração já não estão mais válidos, né? Ainda tem os de mini geração que dá para conectar e tal. Mas você vê que junho desse ano está um pouco pior do que junho do ano passado. Então é quando começa a demonstrar no gráfico a queda que a gente teve aí no faturamento do último trimestre, né? Particularmente da minha empresa, o primeiro trimestre do ano foi muito bom, porque a gente, de venda, tá? Não estou falando de instalação, de venda mesmo, porque a gente protocolou muito projeto para o cliente decidir depois, né? Então a gente fez vários projetos, aprovou projetos de mini gerações e acabou fechando a venda no início do ano. Bom, é isso, pessoal. Eu não me apresentei tão bem, eu sou sócio-diretor da Smartly, sou engenheiro formado na UNB, tenho MBA na FGV e sou diretor do Sinduscom. Estou com essa missão aí de levar as empresas de energia solar também para essa entidade, que é uma das mais fortes lá no Distrito Federal.
para a gente poder melhorar aí todo o potencial das nossas empresas. Então, qualquer dúvida aí, tem meu telefone, meu e-mail, fico à disposição para vocês e agradeço aí a todo mundo. Obrigado.